Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos, né? Mas essa quarta-feira de aprendizado. Hoje, a nossa palestrante é importada de Palmas, no Tocantins, viu, gente? Nós somos muito gratos, viu, Fabiana? Você vir aqui falar pra gente. É a nora da Alessia, nossa companheira. Ela vai falar pra gente sobre reencarnação e os laços de família. Então, nós vamos falar. Não tem recadinho hoje não, viu, Ricardo? Porque nós queremos ouvir a Fabiana. Nós vamos pedir, então, a espiritualidade, né, ao nosso Mestre Jesus, que derrame bênção sobre ela, para que ela possa ter boas palavras, né, Fabiana? Que Jesus, né, a espiritualidade possa estar presente com você, ajudando, e nós, como ouvintes, né, que sejamos com o nosso coração e a nossa mente aberta para o aprendizado, que a Fabiana veio trazer para a gente essa noite. Então vamos rezar um Pai Nosso, para que tudo corra bem nessa noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, que assim seja. Boa noite. Boa noite. Ok. Isso não vai funcionar não, né? Oi. Eu vou preferir falar no microfone porque a gente começa falando alto, depois vai falando baixinho e ninguém escuta mais, né? Então, boa noite a todos. Que bom, fico muito feliz e muito grata por poder, em terras mineiras, né? Terra de Chico, de Haroldo Dutra, vir falar do Evangelho. Isso é muita responsabilidade. E nós rogamos aos céus, aos benfeitores, que possam sensibilizar os nossos corações para o Evangelho de hoje, né? Para que esse Evangelho não fique só nas nossas reflexões, mas que a gente consiga colocar em prática aquilo que a gente aprende. Então, a reencarnação e os laços de família. Esse item está lá, esses itens, né, que Kardec nos traz, está lá no capítulo 4 de O Evangelho, que é aquele capítulo que fala que ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. E nestes dias, na atualidade, a família tem sido alvo de descrédito, tem sido alvo de chacota, né? Muito se faz piada sobre o casamento, que é exatamente onde se inicia uma família. Mas nós sabemos, por meio dos espíritos, que o ser humano estruturalmente está preparado, ele depende dessa vivência em família para traçar o seu progresso. E aí, lá na questão 775 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que seria para a sociedade o resultado do afrouxamento dos laços de família. E os espíritos respondem prontamente em uma única frase: uma recrudescência do egoísmo. Então, nós retornaríamos àquela condição em que o egoísmo em nós sobrepujava. Não que ele ainda não exista, né? E em algumas questões anteriores, quando Kardec pergunta sobre o matrimônio, o casamento,
os espíritos dizem que a monogamia, essa condição de nós nos vincularmos a um único indivíduo, é resultado do nosso processo evolutivo bio, psíquico, espiritual e social. Portanto, nas palavras de Joana de Ângeles, a monogamia é a mais elevada expressão do afeto no processo de evolução do espírito. Então, reafirmando mais uma vez que a família é extremamente importante para nós. E depois, ali na 774, por ali, os espíritos dizem que os laços sociais são muito importantes para o progresso do espírito. E que os laços de família fortalecem esses laços sociais. E por isso mesmo, esses laços de família são considerados uma lei da natureza. Então, a partir do momento que os espíritos dizem que os laços de família é uma lei da natureza, nós saímos desse redondo nosso que é a Terra e ampliamos o olhar para o universo como um todo. É uma lei natural. Em qualquer parte do universo, essa lei existe. E o Evangelho, né, nessa parte que relaciona os laços de família com a reencarnação, vai dizer para nós que, ao contrário das doutrinas, das filosofias anti-reencarnacionistas, a reencarnação fortalece, estreita os laços de família. Por quê? Imagine que, se o espírito fosse criado no momento em que vai encarnar, então nós anulamos qualquer possibilidade de passado desse espírito. Não existe. Ele está sendo criado agora, 0 quilômetro, ele não tem vínculo com nenhum outro espírito. E a outra possibilidade é para o futuro. Na doutrina anti-reencarnacionista, não há futuro. Porque depois que nós morremos, tudo acaba. Tudo acaba na visão materialista, acabou. Na visão panteísta, nós voltamos para um todo universal. Não existe individualidade mais depois que o corpo morre. A outra possibilidade é aquela que a igreja nos traz, nos propõe, que é a ideia de que nós até poderemos reencontrar os espíritos com quem nós nos afinizamos na Terra, com quem nós amamos, mas somente se a gente for para o céu junto com eles, ou para o inferno junto com eles. Não tem outra possibilidade se não for essa. E a doutrina espírita, que é, por essência, né, um dos fundamentos básicos da doutrina é a reencarnação, ela vai dizer que há uma possibilidade de progresso para o espírito e há também a possibilidade de nós nos reencontrarmos com os espíritos com os quais nós nos vinculamos por meio da família. Né? Graças a Deus, eu fico tão feliz com essa notícia. Né? E aí, o mais legal que eu acho, né, que traz mais consolo ainda que Kardec nos coloca, é que esses espíritos que têm simpatia, que têm semelhanças das inclinações, são simpáticos uns aos outros, eles se mantêm unidos antes, durante e depois da encarnação. Por meio de o quê? Por meio do pensamento. De tal modo que quando alguns renascem, outros permanecem no plano espiritual, velando, inspirando, auxiliando aqueles que estão encarnados. E quando a gente troca, nós é quem vamos auxiliar. Então, há um apoio mútuo entre os espíritos que estão afinados. E o detalhe é que, muitas vezes, nós não nos afinamos com alguns irmãos pelo amor, pela amorosidade, afetividade. Nós também podemos nos afinizar por aqueles laços de ódio, de mágoas, né, do ressentimento que nós fomos semeando. Então, o Evangelho conta
que nós podemos, no nosso núcleo familiar, encontrar espíritos afins, simpáticos, que nós identificamos facilmente, inclusive demonstrando que de fato nós já tivemos vínculos em outros momentos, mas também nós poderemos encontrar aqueles espíritos que nos são antipáticos, aqueles espíritos com os quais nós vamos precisar nos realinhar amorosamente. E a terceira possibilidade, que é a de encontrarmos no nosso núcleo familiar os espíritos que são estranhos, com os quais nós não temos vínculo nenhum, nunca tivemos, mas teremos agora. Então você lembra quando Emmanuel aparece para Chico, e aí Chico oferece o trabalho e Chico, né? O que eu vou precisar? E aí o Emmanuel responde, disciplina. Aí o Chico falou, mas e depois? E Emmanuel responde, disciplina de novo. E por último, o que é que eu vou precisar? Disciplina. Então, nessa perspectiva familiar, em que nós vamos encontrar espíritos afins, antipáticos ou estranhos, do que nós vamos precisar? Disciplina também, mas nós vamos precisar de muito amor. E depois, para os antipáticos? Para os que a gente ama, já tá bom, né? Tá fácil amar. E para os antipáticos? Amor. E para os estranhos? Amor também, porque nós já queremos nos vincular pelo amor, não é assim? Então eu costumo dizer que, a exemplo do Chico, nós vamos precisar de amor, amor e amor de novo, né? Com essa disponibilidade para servir, porque aqueles que não são ainda assim tão bons, ou que nós ainda não nos alinhamos pela amorosidade, à medida que convive, né? Kardec diz que à medida que convive com os bons, eles vão aprendendo também a ser bons. No seu tempo, né? No seu processo, mas vão também aprendendo. E aí, eu gostaria de trazer para a nossa reflexão de hoje o renomado, né, conferencista espírita, que vocês devem conhecer, o Alberto Almeida, paraense, né? O Alberto Almeida, ele tem algumas obras que ele próprio escreveu e que foram prefaciadas por Joana de Ângeles. Então, entendo que a espiritualidade já aprovou essas obras, né? E uma dessas obras, Alberto Almeida diz para nós que, é claro, baseado em alguns teóricos, ele diz para nós que a família é um sistema. Um sistema. O nosso corpo é um organismo, mas se a gente pegar assim, geralzão, ele também é um sistema, né? Se algum órgão dá defeito, o corpo inteiro vai sentir. E a gente deseja que o nosso organismo seja funcional, que ele esteja trabalhando plenamente. Assim também é a família. A família é um sistema constituído por 3 subsistemas. Um subsistema conjugal, o subsistema parental e o subsistema fraternal. Então, o primeiro subsistema que surge com o matrimônio é o subsistema conjugal. Cada um desses sistemas, ele tem funções específicas e ele também tem necessidades específicas. Então, o sistema conjugal tem suas funções e tem suas necessidades. E ele precisa ser pensado de uma maneira que traga funcionalidade para o sistema inteiro, a partir do momento que esse casal, tem o primeiro filho. Porque aí esse par passa a desempenhar 2 papéis, o da conjugalidade e o da parentalidade. A função da parentalidade vai ser proteger, nutrir, cuidar, orientar, sustentar moralmente, emocionalmente aquele espírito, né? E depois, quando esse casal passa para o segundo filho, aí nós já temos um subsistema fraternal, que é entre os irmãos. Cada subsistema desse precisa dar e receber. Eu preciso dar e receber na conjugalidade, eu preciso dar e receber na parentalidade, eu preciso dar e receber no meu sistema fraternal. Não há como apenas um dar e apenas um receber.
ou vice-versa. Porque se assim for, os subsistemas não trabalharão com funcionalidade. Então, pensando na perspectiva da conjugalidade, quando há aquela perda da identidade, aquele vigiar policialesco, aquela coisa do não veste isso, não faz aquilo, me dê sua senha, cabelo assim não pode, há uma disfuncionalidade. Porque na conjugalidade, o ideal, o esperado, o desejado, é que cada um, trazendo as suas vivências, a construção que fez durante a sua trajetória, possam ambos manter a sua individualidade e não ser apenas uma carne, mas formar ali um terceiro indivíduo, a partir daquilo que ambos trazem. Esse é o desejável. Que a individualidade seja mantida, que o sujeito possa ir para o seu programa com seus amigos, que se conheça quem são os amigos, quais são os seus sonhos, como que é a sua rotina, de maneira respeitosa e afetiva. Né? É preciso lembrar que para manter uma conjugalidade funcional, nós vamos construir aos poucos uma ponte sobre alguns pilares essenciais. A afetividade, a sexualidade, o fator econômico, que também é pilar para essa construção da amorosidade dentro da conjugalidade. E a gente poderia falar de vários fatores, daria até um seminário isso daí, olha. Na parentalidade, a mesma coisa. A função é pai e mãe, orientar, conduzir para o bem, conduzir para Jesus essas almas que estão sobre a nossa tutela. Essa é a nossa principal função e é em relação a isso que nós seremos cobrados, né? O Evangelho diz que Deus vai nos perguntar o que é que nós fizemos dos filhos que Ele nos confiou. Então, no momento de conflito de conjugalidade, não colocar o filho como bucho de canhão, não usar o filho como terapeuta para falar mal do companheiro, que é o pai ou a mãe daquela criatura, né? Então, nós precisamos estar atentos. E a mesma coisa no subsistema fraternal. Os irmãos também precisam dar e receber. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, dentro desses subsistemas, é que é preciso considerar a hierarquia. Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, fala para nós que a família é como um sistema. O sistema solar, os astros de maior grandeza, o Sol, no centro, e os astros de menor grandeza, os planetas, em volta desse Sol, girando por meio da afetividade. Então, na família, todos devem opinar, ter espaço de fala, ter uma fala amorosa, uma escuta afetiva. Joana, no livro O Homem Integral, diz que seria bom que nós voltássemos como os nossos antepassados e nos reuníssemos em volta de uma fogueira para fazer a assembleia familiar. No momento, não para espetar o outro, não para julgar o que o outro fez de certo ou de errado, mas para ali se alinhar, poder traçar caminhos juntos, colocar algo que foi dito que não pegou muito bem e que às vezes a gente fica ressentindo por anos, mas não teve oportunidade de dizer para a pessoa que não pegou tão bem, né? O Evangelho no lar também é uma possibilidade, né? Após o Evangelho, na verdade, já aproveitando a psicosfera dos benfeitores para fazer esse momento de olho no olho. Nesses dias de hoje, gente, vocês conseguem imaginar para mim e colocar aí numa listinha quais são os momentos da semana em que a família está reunida e a gente se olha olho no olho? Pessoalista, meu bem? Então, nós precisamos retomar a isso. Né? De novo, não com o propósito de espetar o outro, mas de nos realinharmos para o bem, para ombrear um ao outro, para que a gente consiga avançar juntos. E hierarquia, né? Então todos podem opinar, todos devem. Joana diz que não é para ter tabu em casa, é para se falar sobre todos os assuntos,
para que o meu jovem, o meu adolescente, ele saiba que ele tem espaço de fala, mesmo que muitas vezes aquilo que ele desejava não vai ser atendido. É para minha criança saber que ela pode fazer alguma coisa errada, ela quebrar uma janela porque jogou a bola e vir me contar que ela não vai ser maltratada, não vai apanhar. Ela vai poder vir contar todas as vezes que ela errar, porque ela vai ser acolhida no seu erro, vai ser orientada. E aí, hierarquia. Quem decide são os pais. Todos opinam, mas quem decide são os astros de maior grandeza. Há um respeito, há um nivelamento ali, né? Em quem toma as decisões. E por último, primeiro a professora, né, gente? Eu sou professora. Dar e receber. Depois, hierarquia. Terceiro, pertencimento. Pertencimento. Todos nós somos espíritos em evolução. Uns mais velhos na jornada, outros mais novos, mas ninguém é uma folha de papel em branco, nem um bolo de cera que a gente pode moldar. Portanto, cada um tem sua personalidade, suas inclinações, seus talentos, seus desejos próprios. Se nós olharmos para os dedos de uma mão, eles não são todos iguais. Cada um tem uma função, não é não? Eu posso fazer uma pinça muito melhor com o indicador do que com o mínimo, ó, mais difícil. Cada um tem sua função. Mas percebam que todos esses 5 dedos estão unidos pela palma da mão. Pertencimento. Todos nós, mesmo sendo diferentes, precisamos nos sentir pertencentes a esse núcleo familiar. Então, quando, por exemplo, nós temos uma criança neurodivergente, que é muito difícil, aí a gente não quer levar ela para a rua, não quer levar ela para lugar nenhum. As confraternizações de família a gente não leva, deixa em casa. O idoso, que agora está com Alzheimer, não se comporta mais bem em público, a gente deixa ele lá, em casa, escondido, excluído? Não. Nós precisamos trazer para perto, pertencer a este núcleo. Assim também, quando algum dos nossos filhos, ou mais difícil para os filhos, desenvolve uma sexualidade diferente do que nós esperávamos ou desejávamos, e aí nós vamos excluir esse sujeito, nós vamos dizer que ele não é válido para o mundo, nós precisamos acolher, porque isso daí o mundo já vai dizer lá fora. A família é o espaço em que essa pessoa precisa ser acolhida, respeitada, compreendida. E aí o sujeito que vai morar longe, ainda bem que a gente não vive isso, né, meu bem? O sujeito que vai morar longe, aí acabou, foi morar longe, acabou. Não tem mais vínculo nenhum com a família, não liga, não visita, não participa de nada, tem aniversário, não é convidado. Nós estamos fazendo o movimento de excluir essa pessoa. Enquanto, na verdade, nós precisamos trazer para perto, para trabalhar essa ideia do pertencimento. E assim, gente, é a família, né? Emmanuel, Chico dizia que ninguém erra de endereço, vocês lembram disso, né? Quando se trata de família, ninguém erra de endereço. Emmanuel, na psicografia de Chico, diz que não há casualidade nas relações de parentela. E ele diz assim que a família é o símbolo dos laços eternos, eternos de amor. Porque os laços que nós estabelecemos perduram para sempre. Mas ele também diz assim, olha, a parentela é o cadinho de lutas no qual nós temos a oportunidade de diluir as imperfeições do sentimento. Então é nesse espaço família que nós temos a grande oportunidade de reconsiderar os nossos sentimentos, diluir as nossas imperfeições e fazer sobressair as nossas virtudes, né? Desenvolver as nossas virtudes. Joana de Ângeles, na obra Constelação Familiar, diz que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Então, quando a gente olha para o mundo e diz, meu Deus, que mundo é esse? Que coisa é essa? Eu não queria estar aqui nesse mundo cheio de guerra para lá e para cá. Mas aí é a hora de nós voltarmos o olhar para dentro.
Como é que está o meu núcleo familiar? Como é que estou eu comigo mesmo? O tempo todo sendo tão severo comigo? Já prestou atenção nos seus pensamentos? Qual é a severidade com que a gente lida conosco mesmo? E aí, essa severidade que a gente lida conosco, a gente começa a querer aplicar para o outro, né? E aí, às vezes, dá problema. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós com mais amorosidade, nesse movimento de auto-amor, de nos perceber, buscar corrigir as nossas imperfeições e deixar que o outro faça o movimento dele. Não é porque o outro erra que a gente deixa de amar ele, não é? Então a gente precisa ser paciente, amoroso, para que o outro siga o percurso dele e nós o nosso. Mas sempre pensando que é sempre de dentro para fora. Então, quando nós estivermos em perfeito equilíbrio conosco mesmo, quando o nosso lar estiver ali numa funcionalidade bacana, isso vai refletir para o mundo, que consequentemente também será muito melhor do que ele já é. E a gente lembra que nós já estamos nos primeiros minutos do mundo de regeneração. Como é que são os primeiros minutos de uma madrugada, de um dia, gente? É madrugada, não é? Os primeiros minutos ainda são escuros. E talvez seja esse o momento propício para nós mais amarmos, para nós mais servirmos aqueles que estão conosco. Chico não, Chico psicografou. Humberto de Campos contou a história. Humberto de Campos, né, o irmão X, conta no livro Pontos e Contos a história da Dona Matilde e as suas 3 filhas. Dona Matilde dizia à filha: minha filha, é preciso atender ao problema espiritual, orientar os sentimentos à luz do Cristo. Não podemos prescindir da vigilância, porque a vida traz desafios e nós podemos cair. E a filha gargalhava e dizia, ironicamente: não necessito dos seus sermões encomendados. Seus conselhos são antiquados. Sou dona da minha vontade. Era assim que a filha mais velha, a Emilinha, respondia à mãe. E aí a mãe reforçava: mas eu sou sua mãe. Eu sei que você é senhora de si mesma, mas eu sou sua mãe e eu tenho por obrigação te esclarecer, te orientar. E a menina zombava. Dona Matilde, né, como eu disse, mãe de 3 filhas, viúva porque o marido desencarnara, e ela tinha que submeter a trabalhos mal remunerados, expondo a sua saúde física para atender às necessidades das filhas. As mais novas, Eulália e Cacilda, conseguiam ver esse esforço da mãe, compreendiam todo o esforço que ela fazia. Mas a Emilinha não. A Emilinha fazia questão de humilhar a mãe. Sempre que chegava visitas e a mãe ia tecer algum comentário, a filha logo entrava no meio, dizia outra coisa completamente diferente e a mãe silenciava. E assim, ela sempre colocando a mãe dela numa situação complicada. Até que a mãe, de fato, cansou-se de falar, de dar conselhos e recomendações. Começou então apenas a dar o exemplo, agindo, mostrando para aquela menina como que ela deveria fazer. Quando a mãe chegava das reuniões da casa espírita e ia expor aquilo que tinha sido colocado no evangelho, a menina dizia: ai meu Deus, agora pronto, virou sacerdote? Agora deu para teologia? Eu não acredito nada dessas coisas. E a mãe dizia: minha filha, não ria da verdade para que a verdade mais tarde não ria de você. Nada. A vida não passa de condução evolutiva, condição evolutiva. Depois disso aqui acabou. Não tem nada de sobrevivência da morte, sobrevivência da alma e nada de reencarnação. Ok. E a mãe seguiu o seu empreendimento. Emilinha foi então contraindo, apesar dos débitos, porque ela foi fazendo o que ela achava que era melhor. E aí o tempo, a dor e a morte que
são cobradoras da realidade, levaram todas 4 à vida nova no mundo espiritual. Emilinha não se vinculara às irmãs e à mãe, porque ela estava envolta em sombras. E a mãe, todos os dias, sempre que podia, estava ali, se aproximando dessa zona sombria, fazendo orações, pedindo aos benfeitores por aquela menina. E ela nunca percebia a presença da mãe. Até que, passado um bom tempo, a mãe, Dona Matilde, resolve, por necessidade própria também, voltar à Terra, reencarnar. E aí, preocupada com a filha, que ainda estava naquela zona sombria, ela pede autorização para ir lá, ver, conversar e até se despedir da filha. E assim, o benfeitor, permite que ela vá. Quando ela chega e faz a sua oração direcionada à filha, a menina consegue vê-la. E aí elas se abraçam amorosamente, com uma ansiedade que ficara guardada por tanto tempo. E aí Dona Matilde fala com ela que vai renascer, que vai voltar à carne. E aí ela fala, mãe, será que eu não posso voltar com você? E ela, claro, nossa, nós podemos voltar ao nosso velho lar, que eu vou te auxiliar. E aí o benfeitor daquela zona sombria se apresenta. Emilinha corre, se ajoelha aos pés dele, pedindo que ela pudesse renascer como filha de Matilde. E aí ele diz, no momento, você não poderá ir, porque você contraiu muitos débitos e ainda vai precisar ficar aqui por um tempo para se desvencilhar dessas sombras. Mas depois, sim, você poderá renascer. E aí ela comemora, fica feliz e tal. Abraça a mãe de novo. E aí o benfeitor falou, mas é o seguinte, você não vai mais poder nascer na situação de filha da Matilde. Você não tem títulos de serviços prestados que a autorizem. Retornarás à casa como criada humilde na sua residência, para que na verdadeira condição de obediência aprenda a valorizar o tesouro que Deus lhe confiou. É importante lembrar que não há determinismo na doutrina espírita. Cada caso é um caso. Mas Emilinha agora voltaria em uma nova condição e ainda assim amparada. Percebe como ela ainda vai ser amparada? Só que não mais na condição. Então, se você não tiver guardado nada do que eu falei até agora, eu gostaria que você guardasse isso. O convite que Jesus nos faz é para que nós aproveitemos a oportunidade já, de agora, porque nós não sabemos em qual condição nós nos encontraremos depois da morte. Nós não sabemos. Não sabemos também em qual condição os nossos amores vão estar. Se eles vão estar dispostos a renascer conosco, se eles vão poder renascer conosco numa condição de família. Então, nós precisamos aproveitar para já. Tem uma frase comum aí no meio espírita que é aquela assim, deixa para a próxima encarnação. Dou conta desse aqui não, A gente não fala assim? Mas nada disso. O momento é agora. Nós precisamos aproveitar a oportunidade. Então, sejamos nós aquele que dá o primeiro passo para amar, o primeiro passo para perdoar, o primeiro passo para aceitar o outro como ele é e receber dele aquilo que ele pode nos dar. Que sejamos nós, Sê tu quem amas, sê tu quem perdoas, sê tu quem dê o primeiro passo. E mesmo diante dos desafios que a vida em família nos trouxer, que nós possamos sempre nos lembrar
da carta de Paulo aos Romanos, quando ele disse assim, que nada, nem no céu, nem na terra, nem a vida e nem a morte poderá nos separar do amor de Deus. Lembremos disso. Boa noite. Muito obrigada pelo convite e pela paciência. Você faz uma prece pra gente? Uhum. Então, já envolvidos nessa energia maravilhosa dos benfeitores amigos, vamos imaginar Jesus, nosso mestre sublime, com as mãos estendidas para nós. Mestre Jesus, nós te agradecemos por nos acolher em seus braços. Te agradecemos pela espiritualidade amiga que nos assiste, nos trazendo consolo, conforto, esclarecimento e a orientação que nós precisamos. Senhor Jesus, fortaleça-nos para o bem, para o amor. Fica conosco, ampare os nossos lares, as nossas famílias, todos que são tão queridos para nós. Senhor Jesus, abençoe esta casa de oração que nos acolhe com tanto amor. Gratidão, Pai do céu, por tudo que nos tem dado e feito por nós. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja.